Então, aqui temos algumas coisinhas que são fruto das nossas conversas de ontem e de anteontem. Como? Locus barra repositório. E tem alguma coisa a ver com o que nós comentamos ontem e anteontem, não é? E de alguma maneira também eu deixo como proposta de pensamento para vir depois. Eu tento organizar um pouco qual é a estrutura analítica que permite fazer essas dissecações que depois eu vou levar adiante como subir para a projeção no alto da parede. Então, no fundo, a questão começa nessa tríplice distinção analítica entre pensamento, consciência e cultura, sempre visto como histórico ou histórica, né? Então, em todos os três elementos existe sempre a necessidade de eu constatar que tem alguém, que seja uma pequena criança, que seja um antigo profissional calejado, isso não me importa, por isso que apareceu aqui, não é? Todos nós somos marcados por uma historicidade radical. Eu lembrei em chamar esse ponto à memória por causa da menção que foi feita acerca de Gadamer. Gadamer não é propriamente um historiador, eu diria que não é nem impropriamente um historiador, não é historiador, mas ele tem um volume que tornou-se um clássico sobre História e Verdade, que é uma referência sobre como é que eu consigo, num discurso, numa narrativa histórica, promover a transmissão de informações conhecidas como conhecimento, que sejam aceitáveis, que sejam, digamos, palatáveis. Então, essa preocupação faz com que nós somos um certo tipo de indivíduo que somos capazes de operar dois modos de refletir. O primeiro modo de refletir é a autorreflexão. A gente logo se organiza para que a autorreflexão nos situe, nos identifique, nos permita nos enunciar, etc. E somos também capazes de fazer uma heteroreflexão, que é uma maneira de você imaginar que o Ruiz não usa muito essa expressão, refletir sobre si e sobre seu mundo, não é? Esse seu mundo é tudo que está fora de mim, que inclui uma série de outras pessoas que pensam, elas por sua vez, sobre si próprias e sobre o mundo que os inclui, inclusive a mim como o outro daquele. Isso pode encaminhar para a filosofia do outro, de mim, você pode ir para uma versão do existencialismo contemporâneo do século XX, posterior às preocupações originadas em Husserl, ou em Heidegger, ou em Sartre, e aterrissar em pessoas como Martin Buber, não é? Que é um pensador muito pouco mencionado, que é particularmente interessante de ler, ou em Maurice Merleau-Ponty, ou em Gabriel Marcel. São autores muito interessantes em que essa conexão, eu não sou capaz de pensar em mim sem incluir o outro. Esse outro é um nome genérico para todo o resto. E existe um mecanismo também nessa heteroreflexão, que é um mecanismo redutor, né? Quer dizer, eu falo do mundo, no fundo eu estou um pouquinho sendo pretensioso, né? O mundo é um bando de coisas das quais eu não tenho a mais remota notícia e que eu acho que liquido com uma frase, né? Mas isso é um fenômeno de tal forma comum na condição da historicidade, ou seja, a gente está mergulhado nessa situação, porque, eu insisto nessa minha tese, não conseguimos surgir num mundo que não tem história. Empiricamente, o mundo está lotado de coisas feitas por terceiros. E esses terceiros, de alguma maneira, eu, pela reflexão, os interiorizo, digamos assim. Por isso, essa condição tempo-espacial, e aquele tempo duplo de ontem e o tempo espacial, o espaço duplo de ontem. Quer dizer, não é uma duplicidade no sentido pejorativo, mas é sempre um aspecto extensivo e um aspecto intensivo. Um aspecto físico e um aspecto mental. Quer dizer, que espaço social, inclusive, se nós quisermos, também pode ser visto como sinônimo de cultura. Ou a língua, não é? Fernando Pessoa disse que o português era a sua pátria, a língua portuguesa, né? Então, você tem uma versão interessante do ponto de vista analítico virtual do espaço que você constrói e que não é forçosamente o chão em que você pisa, mas de uma certa maneira, quando a gente tem algum desequilíbrio
que ocorra na vida com respeito às suas referências judicativas sobre como é que você julga o mundo, como é que você se situa no mundo, e a coisa acontece de uma forma que você não prevê e abala o hábito de reflexão, você diz, puxa, acabou o meu chão. É uma expressão da linguagem popular, né? Ou puxaram o meu tapete. Isso significa que é um espaço virtual. Você não vai imaginar que alguém, né, naquele momento, você anda em cima de um tapete e alguém foi lá e puxou fisicamente um tapete. E é um elemento subjetivo interessante, porque isso está tudo incorporado no aspecto do pensamento. O pensamento não existe por si mesmo. Precisa ter alguém que pense. Dá a impressão de que a gente substantiva. A consciência não existe como se fosse alguém, ela só existe porque tem gente, né? A cultura tem um elemento curioso. Ela só é possível pelos indivíduos que a produzem, e a recolhem, e a consolidam. Mas ela sobrevive aos indivíduos que a produziram a cada momento, sob a forma de legado ou de tradição. São palavras que se usam. Ou seja, aquilo que a gente chama de conjunto cultural, no fundo, é alguma coisa que alguém fez, né? E que ficou. Aqui não tem o famoso olho lá do Niemeyer, é um olho, né? Aquele negócio, um museu, né? Poderia ser o olho do Big Brother, né? Mas não tem mais Niemeyer, né? Teve, mas não tem mais. Então, a individualidade daquele criador artístico, arquitetural, que nós quisermos, né, veio para cá. Passa a ser suportado por outros indivíduos que não o próprio, mas está integrado numa espécie de suporte coletivo. Nessas portas entram pessoas, por exemplo, como Jung, ou Freud. Aparece que o pessoal vai criando uma espécie de espaço em que, digamos assim, inexistências atuais, porque existiram antes, sobrevivem. Isso tudo é sempre histórico, porque é uma condição originária nossa. Então, eu usei aqui uma nova expressão, não é? O pensamento é um princípio operacional, ou seja, tudo aquilo que a gente raciocina, reflete, é um mecanismo de análise, percepção e análise. Eu fiz aquele esqueminha de ontem, rapidinho, mas é operação. Pensar é fazer funcionar a cabeça. Agora, sobre o que, a partir do que, com o que, já vai para a sua história de interiorização de informações, de preenchimento de conteúdos. Eu sempre insisto muito, a linguagem é simultaneamente liberdade e prisão. Ou seja, se a sua linguagem principal é uma determinada linguagem, ela aprisiona o modo pelo qual você registra a informação pela linguagem que você domina. E é liberdade na medida que você pega essa linguagem e cria com ela espaços de enunciado. É muito interessante porque a capacidade de nominar, dar nome aos bois, não é? É criativa, você inventa coisa. Às vezes você cria termos, não é? Que acabam sendo vitoriosos. Por exemplo, tipo ideal, né? De Weber. Era uma expressão que não se utilizava. Todo mundo sabia o que é ideal, todo mundo sabia o que é tipo, não é? Na linguagem comum do alemão, mas tipo ideal como formato paradigmático da essencialidade mesma de um determinado tipo de concepção política, econômica ou social foi cunhado assim num ato de liberdade da linguagem. Embora ideal typisch em alemão use palavras que não são alemãs. Porque ideal e typisch são palavras de origem grega, que foram incorporadas à medida que o tempo foi passando, e assim sucessivamente, né? Há outros termos que são criados, e muitos dos que nós não temos na nossa linguagem usual para descrever ou explicar o que nós estudamos, a gente arruma outra coisa. Um dos grandes mestres do século XX em criar palavras para situações que ele considerava inadequadamente descritas pelo vocabulário disponível no alemão foi Heidegger. E na cola de Heidegger, Sartre.
Não? Ser para o outro, ser do outro, o inferno é o outro, o Dasein. Né? São expressões que o indivíduo utiliza para construir etiquetas linguísticas para corresponder a reflexões que ele foi produzindo, reflexões que ele diz: eu não encontro frase ou palavra ou conceito ou categoria com a qual eu consiga explicar isso. O tempo extenso, cruzado com a percepção da intensidade do episódio acontecido no tempo, sempre foi uma grande preocupação de Braudel. Como ele estudava fenômenos de larga escala, de grande amplitude, e as suas variações ao longo do tempo extenso, ele recorreu à palavra já existente na língua francesa, e que também existe em português, que não é tempo, mas que para mim é uma forma de você exprimir o tempo enquanto intenso, que é a palavra duração. Durar representa, digamos, semanticamente mais do que contar número de minutos ou número de dias. Durar é uma expressão intensa. Daí ele, ao falar do tempo percebido, vivido e explicitado, ele chama de longa, média e curta duração, que tem muito mais a ver com o número de dias, de semanas, de meses ou de anos. E com isso ele criou uma chave interpretativa que existia, mas que não era usada, porque o pessoal não usava a duração para isso. E muitos filósofos falam, mesmo Bergson fala sobre la durée, né? La durée é uma teoria do tempo intenso. Quando você fala de longa duração, você supõe que tem um componente que não acabou rapidinho e que se estendeu durante um longo prazo. O estudo de Braudel, como de outros autores, e mais recentemente do Thomas Piketty, é um trabalho de capitalismo analisado, que é de longa, sem adjetivos, ele é de longa duração. Da hora que você começa a colocar os adjetivos, você vai escandindo o tempo, para usar a expressão que a professora Dolinha empregou ontem, você vai escandindo o tempo. Aí você diz o capitalismo agrário, o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Cada adjetivo desses vai introduzindo médias durações. E as crises econômicas, financeiras, de financiamento, de guerras e mais, vai introduzindo novas. Para quem estuda, como Braudel estudou, essas longuíssimas questões, a guerra que durou 5, 6 ou 10 anos é um piscar de olhos, malgrado a percepção, enquanto a guerra dura, de que ela não acaba nunca. Quando você acha que alguma coisa ultrapassou o limite, você diz durou mais do que devia. Você não diz o que significa durar e dever durar, mas supõe-se que você, se perguntado, seja capaz de dizer o padrão de duração deveria ter tal número de minutos, ou de dias, ou de meses, ou de anos. Se ultrapassar, não serve. Então, isso é apenas para mostrar que existe digamos, um passeio, ou nós quisermos um trânsito conceitual entre esses diferentes movimentos, e que nós herdamos majoritariamente essas informações na cultura, em primeiro lugar, pela linguagem natural, como eu explicava ontem. Sendo que essa linguagem natural, isso aqui é um lambda maiúsculo grego, existe a linguagem técnica, que não é sinônimo de linguagem formal. Como eu mencionei ontem, a linguagem formal é uma linguagem como a matemática. A linguagem técnica é quando eu falei que precisa de um léxico. Às vezes você tem que explicar para a turma qual é o léxico que funciona porque você está trabalhando. Ainda há hoje no Brasil, mas não só no Brasil, uma longa discussão sobre o que significa a expressão educação histórica e como é que essa expressão corresponde ao que se conhecia inercialmente como ensino de história e didática da história, que a preposição ganha o artigo, às vezes não tem. Ensino de história tem a preposição, mas não tem o artigo definido. Didática da história tem a preposição e o artigo definido. Faz diferença a presença ou a ausência do artigo definido conceitualmente. Isso gera um conceito diretivo, um conceito que orienta, porque um conceito diretor ou um conceito /diretriz é sinônimo de categoria. Categoria é quando o conceito serve de padrão de referência.
que é a importação do termo grego na opinião de Aristóteles. Assim, categorein é o mecanismo pelo qual você, mediante conceitos, guia o pensamento. Porque conceitos são ideias de coisas, né? Então, a gente pode fazer todo um histórico da noção de concepção, conceber, conceito, mas originalmente, se você tem um conceito de alguma coisa, fiz o exemplo ontem da cadeira, né? Óbvio que o conceito de cadeira não me leva a lugar nenhum, senão até a cadeira. Mas se eu souber que o conceito abrange diferentes tipos, em diferentes lugares, em diferentes momentos de objetos que sejam identificáveis mediante esse conceito, eu posso dizer que sou capaz de elaborar uma teoria da cadeira sob o nome de cadeiridade, que é o que muitos autores chamam de, como tipo ideal de Weber, a teoria da essência, em que corresponde substancialmente àquele objeto. E há uma discussão grande sobre, por exemplo, se a história que a gente usa no singular tem uma essência própria, ou se ela é simplesmente um baita etiqueta que cobre uma variedade gigantesca de situações. Eu tenho a impressão que ninguém tematizou isso de uma forma muito explícita até hoje, nem eu. O que eu constatei é que isso é uma ambiguidade categorial que circula no mercado e as expressões às vezes são usadas com alguma equivalência e eu não estou convencido de que haja equivalência entre ensino de história, didática da história e educação histórica. Então, mais uma vez, a novo flu, eu não preciso exigir que as pessoas tenham um rigor tal que eu possa dizer somente essa expressão é correta. Mas eu tenho que dizer, se as três e mais outras expressões análogas existem, isso deve representar uma questão que está coberta diferentemente se eu usar uma ou outra dessas expressões. A minha pergunta é saber por que haveria essa diferenciação. Eu entendo, digamos, preliminarmente, eu ainda não me detive sobre isso de maneira mais longa, mas eu leio nos grandes autores alemães e nos ingleses, eles usam educação histórica, historical education, ou da historische Bildung, de uma forma muito genérica, mas na hora que dão exemplos, aterrissam em práticas de formação e de ensino de história em ambiente escolar. Na hora de exemplificar, de mostrar como é praticado. O Hilary Cooper e vários outros autores que eu não conheço em detalhe, porque nunca foi meu campo, mas eu comecei a ficar intrigado por essas circunstâncias. Eu disse, então, será que é equivalente? Eu acho que educação histórica é um termo genérico, abrangente, que no meu entender tem a ver com a aquisição, o treino do pensamento histórico e a construção da consciência histórica em qualquer um. Então, a educação histórica é digamos assim, um elemento, mas isso é intuitivo e é inicial. É um elemento que tem a ver com a concepção antropológica de uma constante subjetiva de qualquer membro da nossa raça, que, por assenhorear-se da experiência no tempo, se educa historicamente. E como a base de informação que ele dispõe é o mundo em que a gente emerge, não é um mundo abstrato, quando é um mundo abstrato e às vezes é um mundo inabitual ou mesmo bizarro, a gente tem muito mais pessoas falando sobre patologias de disfunção. Diz que o sujeito é esquizofrênico, neurótico, não sei, paranoico, quando o padrão de referência da pessoa não combina com a média vitoriosa no espaço social dominante. Tanto que tinha pessoas que eram doentes por alguma, ou não eram doentes, mas há 1000 anos atrás eram vistas como possuídas pelo demônio, não é verdade? Quando que hoje em dia você considera um absurdo, mas só que há 1000 anos atrás não era absurdo, era o padrão que dominava. Então a pessoa que tivesse um comportamento desviante era vista imediatamente como alguém vítima de toda uma série de entidades. Então eu tendo a imaginar que a educação histórica foi sendo cunhada como expressão para designar o processo de formação que todo e qualquer agente racional humano gradualmente vai percorrendo desde os primeiros momentos da sua convivência social. Foi a minha famosa teoria da cebola, que vocês já me ouviram mencionar aqui e lá, e que vai incorporando o mundo em que ele emerge. Daí a linguagem ser um veículo
eu gosto muito de análise, eu não considero a linguagem uma prisão, mas ela é vista por muita gente como uma prisão, e em alguns casos dizem até que a linguagem, a gente se reduz à linguagem. O mundo mesmo é uma mera brincadeira linguística. Mas, deixando isso de lado, então eu vejo. Então, aí vem ensino de história e didática da história, aí precisaria haver os especialistas nos campos, saber por que isso tem essa divergência de enunciado. Se é que é uma divergência, pode ser um sinônimo que eu não conheço. E eu me intrigo com essa questão da proposição e do artigo definido. E depois, a palavra história aparece sozinha. Não é? E a gente já sabe que a história tem digamos assim, uma plurivocidade grande e aplica-se a muitas coisas. Não adianta, temos que conviver com isso. Mas eu considero que isso é comum, usual e sempre, no que eu tenho visto, nesse campo do legado da tradição, de alguma maneira aterrissa num universo normatizado, regrado, que é o universo em que o Estado estipula uma série de condicionamentos que têm que ser respeitados para que certas práticas sejam exercidas, ou não. Ou seja, se não for conforme a norma, tal prática, teoricamente possível, de sala de aula, por exemplo, não pode ser feita, porque todo esquema diz que aquilo não é admissível. Então, eu acho que essa clarificação, não sei se ajuda, se não ajuda, mas o que é um problema que está presente é uma questão, intriga. O Andreas Körber, em Hamburgo, e outros autores, sempre, digamos, e o Koch e outros autores com quem eu me encontrei, eles acabam aterrissando. Na hora que querem explicar, eles dão exemplos ligados ao funcionamento do sistema escolar, tal como ele existe, né? Do fundamental, desde o mais cedo até o mais avançado. Eles, tudo bem, digamos, coincide um pouco com a minha intuição de que existe uma prática constituída, estabilizada, instalada, em que o mecanismo, digamos, normatizado está rodando. E você entra e sai dele, né, e aquilo mexe aqui, mexe ali, mas o mecanismo nunca é zerado. Tem sempre algum. Troca a lei de diretrizes e bases, mexe no Banco Nacional Comum Curricular, troca diretrizes, troca parâmetros, mas continua tendo alguma coisa. Nunca deixa de ter diretriz, nunca deixa de ter parâmetro, nunca deixa de ter base, nunca deixa de ter regra. Essa escola inglesa produziu, mas a impressão que eu continuo pensando é de que, ao definir a Historical Education como um campo de ensino de história, o mecanismo de raciocínio estipula a pesquisa da criação ou da obtenção ou da aquisição ou da, digamos assim, da estabilização de ideias históricas na evolução educativa das crianças e dos jovens como um mecanismo escolar, fundamentalmente escolar. Eu estou ainda sob forte influência de que eu acho possível, mas eu honestamente não fui muito adiante nisso, que a noção de educação histórica, tal como a expressão é referida e utilizada com respeito como capítulo da educação, do ensino, né, de história, no mecanismo escolar, é mais vasta. Então seria o contrário. Eu imagino que educação histórica é um fenômeno que inclusive atinge pessoas que jamais teriam posto os pés numa escola. Então, não creio que nós encontremos uma vasta multidão de pessoas que nunca puseram os pés numa escola, mas em países como o nosso, em que há comunidades indígenas de relativamente grande tamanho, e em outras regiões da África e mesmo da Ásia, há autores que dizem algo parecido. A expressão educação histórica não é usada com a mesma precisão, não é? Como a Ana Carolina, que trabalha agora em Salvador, e que dizem que existe uma educação intrasocial nessas comunidades que promove ideias históricas que vão sendo incorporadas, mas não há mecanismo formal. Eu não precisaria excluir, dizendo que vale este conceito e os outros teriam que ser deixados de lado. Eu creio que é só uma questão de saber como eles se articulam, o que vem primeiro, o que vem depois, em termos de hierarquia organizacional da explicação que você dá para o produto. Ou seja, há pessoas em determinado processo de evolução nas quais você constata haver posse de ideias históricas e domínio e uso dessas ideias históricas. Você quer saber isso se deveu por que mecanismo? Um troço mais informal, um troço mais formal, foi induzido, foi decretado, porque nos mecanismos de ensino, como eu mesmo estou fazendo aqui nesta sala, né, você induz certas coisas.
Você joga uma mercadoria intelectual no meio da praça e ela, de alguma maneira, propõe uma absorção de posições ou de posturas no espaço, digamos, no espaço regrado. Ora, no meio familiar, algo análogo, né? Então, essa minha questão foi mais para exemplificar essa preocupação, porque faz parte do estoque categorial disponível hoje na reflexão. Ou seja, eu faço história só para ficar satisfeito ou eu faço história para que isso tenha algum tipo de presença no espaço social? E que tipo de presença no espaço social? É por isso que aqui eu coloquei em verde, eu espero que seja legível, né? Houve uma preocupação muito grande também em saber se a narrativa histórica produz um conteúdo veraz. Ou seja, se quando eu faço uma narrativa histórica ou uma narrativa historiográfica, eu estou falando a verdade. Porque é uma expectativa que a gente costuma ter conosco mesmos. Ou seja, você não tem uma expectativa de ser um sujeito mentiroso por contumácia, né? A sua expectativa é de que o seu conhecimento, tal como você considera tê-lo adquirido e como você espera poder usá-lo, seja veraz ou verossímil. Eu próprio já estou usando duas palavras que escapam do adjetivo clássico de verdadeiro, mas é de propósito. Porque existe um grau de incerteza insuperável no caso do conhecimento histórico. Eu ainda acho que há um grau de incerteza insuperável, inclusive no conhecimento atual, de coisas que me são ditas agora, hoje de manhã, hora do almoço, coisa assim. Há muitas coisas que eu não controlo. Eu as aceito simplesmente por predisposição favorável ou as rejeito por predisposição desfavorável, sem controle. No caso de um discurso científico, algum controle tem que ser produzido e tem que ser feito. Então, eu participei de uma discussão que a Ampul promoveu e que resultou num artigo que foi publicado na revista História e Perspectivas da Universidade Federal de Uberlândia, já não sei mais, acho que foi fim de 2016, já não sei mais, para ser honesto, em que ano que foi, eu próprio já não sei mais o que eu ando fazendo, mas uma pessoa, é velhice, não se preocupe. Em que eu trabalho sobre a hipótese, que tipo de expectativa, de pertinência empírica, ou seja, os conceitos, as ideias, os enunciados, os juízos, a narrativa produzida, tem como ligação com a realidade. E que realidade é essa? E segundo, se a construção lógica do raciocínio da narrativa permite ao leitor, ao ouvinte, entender adequadamente, por conta própria, o fato ou o conjunto de fatos a que a minha narrativa se refere. Essa é uma preocupação. Então, o meu texto é em torno de que verdade possível se pode almejar com a construção de uma narrativa histórica e ou historiográfica. Essa é uma preocupação. Então, eu dividi isso em dois pontos, né? Um ponto é a pertinência empírica, ou seja, eu sou por assim dizer, como disse Koselleck, eu sou um servidor das fontes. Eu posso até construir uma narrativa elegantemente literária, bem escrita, bonita, bem amarrada, mas eu não posso ir contra as fontes. Ele chama o interdito das fontes. Eu não posso simplesmente afirmar o contrário do que as fontes dizem, embora eu possa eventualmente descobrir que a fonte pisou na bola, porque eu tenho outras. Então eu posso fazer uma contraposição de fontes. Então a pertinência empírica para quem faz pesquisa histórica, é o dado empírico das fontes. Pode ser que a fonte seja, por exemplo, uma criança na escola que escreve, após ouvir uma aula, o que ela aprendeu naquela aula a propósito de uma imagem, ou de uma situação, ou do seu ambiente familiar, ou da experiência do jogo de futebol. Vira fonte. Não existe inocência absoluta e não existe culpa absoluta. Então, em primeiro lugar, os críticos desse movimento chamado Escola Sem Partido incorrem no mesmo defeito que eles acusam ser os dos outros.
Nesse aspecto, por conseguinte, eu não dou a eles a mais remota importância. É óbvio que eles perturbam, eles podem inclusive constranger pessoas mediante intervenções ou mesmo ameaças, e há na área judiciária pessoas que se deixam levar por formalismos jurídicos que acabam dando início a movimentos de processo de interdição, mas isso infelizmente decorre do fato de que o mundo não é feito só de gente fina, também há tapados. Então, os tapados são solidários entre si, na verdade, então promovem a obstrução dos neurônios. E não há como evitar, mas você tem que saber lidar com isso. Então, eu considero o seguinte: para a pesquisa histórica, tornou-se um truísmo clássico de que você não consegue, em absoluto, acessar ou reconstituir, como diria Ranke, tal como especificamente foi, porque isso não é materialmente possível. Então, você só consegue reconstruir mediado pelo estoque de informações disponíveis. Estoque esse que não se pode aceitar ingenuamente, porque as informações reunidas hoje, como há 200 anos atrás, sempre foram reunidas por pessoas, posturas respectivas e, por conseguinte, os registros que produzem são registros vinculados às decisões que tomaram, dizer isso aqui vale a pena anotar, aquilo não vale a pena anotar, isso aqui vale a pena filmar, aquilo simplesmente não filma, isso aqui eu edito, então passa aquilo, mas não passa aquilo outro, esta foto eu ponho, aquela outra foto eu não ponho, a pintura daquela parede eu mando cobrir de cal, porque eu não gostei, ou se for no Vaticano ou da Reforma Protestante, manda tirar todas as imagens dos templos, porque são idolatria, não é? Ou porque não se representa, né? Ou você diz, eu não posso ter uma estátua que represente a genitália de mulher ou de homem, porque isso é contra a santidade, e por conseguinte manda martelar e arrancar. Ou você lá no Afeganistão manda destruir os templos, porque o Corão diz que nenhuma representação de entidades transcendentais pode ser feita no barro medíocre e decadente da espécie humana. Encontra-se tudo isso. Então você tem que desconfiar da fonte. E o que não significa que a fonte toda, necessariamente, é um bando de fraudes ou de engodos. Mas também não pode aceitar que toda fonte seja necessariamente uma limpidez absoluta que nos permite dizer exatamente o que foi. Aí, nesse momento, eu uso uma distinção semântica para a palavra fato. A palavra fato advém do participo passado do verbo fazer. Então, é feito. Então, chama-se fato porque alguém fez. Só que eu não sei exatamente como é que saiu na hora que foi feito. O que eu sei é o que sobrou do registro que alguém ou alguém promoveram do que foi feito. Então, o que eu faço é uma tentativa de reconstituição verossímil. Qual é a medida da verossimilhança? É uma espécie de cumplicidade profissional dos colegas da área, que há cerca de 250 anos, mais ou menos, um pouco menos, 150 anos para ser um pouco mais modesto, não é? Desde metade do século XIX, começaram a estabelecer uma espécie de catálogo de regrinhas em que uns colegas e outros se controlam para o jeito de não sair voando e criando versões fantasiosas. Versões sempre as haverá, como azar. E continuará havendo, só que saiu do campo da história. No campo da historiografia, é fato que pode haver também versões. Só que se a versão é de tal forma inventiva que ela se afasta das fontes e a pertinência empírica se dilui, o livro migra para outra categoria. O livro, ou o filme, ou logo que nós quisermos, migra para outra categoria. Invente uma categoria, ou se não, pegue uma disponível, chame de ficção, de literatura, de poesia, de prosa, de conversa de bar, mas saiu do campo historiográfico. O campo historiográfico é muito mais restrito. Então, que numa sala de aula de uma escola, a pessoa dê aula a partir do seu próprio background cultural e da sua própria concepção histórica, porque não tem outra, isso me parece de uma banalidade absolutamente normal, não tem o que fazer. Agora, que o outro não goste do background de um, porque o background dele ele considera muito melhor e com isso queira valer, a luta saiu do campo da história, virou uma luta política.
Virou um conflito de ambições, de interesses, de interpretações. Leia-se Paulo Ricoeur no conflito das interpretações. Essa é outra questão. Perturba. Só que quem manda no Estado é que acaba criando os parâmetros normativos que, em tese, deveriam equacionar essas divergências. O que eu considero que não pode haver chantagem. A diabolização, por exemplo, mesmo que eu não seja alguém que considere que Gramsci é uma chave interpretativa universal, válida para o resto da eternidade, como tem muita gente que crê, como há outros que creem em outras chaves interpretativas válidas para a eternidade, o meu problema é o seguinte: como é que eu lido com uma sociedade plural em que tem N grupos que consideram cada um deles ter a chave interpretativa universal válida para a eternidade? Porque só uma que poderia ser, se for para ser assim. Então, essa univocidade da pretensão e a multiplicidade da realidade criam um problema. Não tem martelo que resolva isso. Não estamos num leilão em que você adjudica o último lance. Então, é uma gestão muito concreta. E considero, por conseguinte, que na história você constrói com pertinência empírica a versão criticamente controlável e, por conseguinte, coletivamente confiável por um grupo de especialistas que pratica segundo a determinada regra. A regra pode ser aqui um conjunto de regras, que está consagrado, esse conjunto está consagrado desde aproximadamente meados do século XIX, sob a etiqueta cientificização da história. Ou seja, o colega que conhece a metodologia pode checar, não precisa ser o autor. E se essa checagem for aceita, sem prejuízo ideológico prévio, pré-juízo, não é prejuízo no sentido financeiro, mas pré-juízo, se houver um pré-juízo, não precisa fazer pesquisa. Está feito o juízo, é só preencher, dar informação. Então, isso você teria um mecanismo que nós chamamos de controle de objetividade, que na realidade é um controle intersubjetivo. Ou seja, é uma comunidade de profissionais treinados. Você pode não gostar do treino, pode ser que daqui a 100 anos o treino seja diferente, pode ser que daqui a 5 minutos o treino seja diferente, mas esse treino hoje obedece a parâmetros que, no caso da história, se consagrou na metade do século XIX e cuja racionalidade científica moderna se instala no final do século XVI e vai se espraiando e ganhando padrões que, considerados razoavelmente bons, algumas vezes com exagero, dizendo, se não for biologia, física e química não serve. Se a linguagem não for formal como na matemática, então você está falando bobagem, mas que no final do século XIX abriu espaço para as ciências humanas e sociais que não tinham espaço antes, só a filosofia. E mesmo a filosofia ficava apertada, meio atrapalhada, né? Porque a filosofia acabou tendo que recuar diante da sua impertinência empírica, né? As pessoas brincam às vezes dizendo que a filosofia é a ciência com a qual, sem a qual, ou apesar da qual, o mundo continua tal qual. Ou seja, você se veria diante de um discurso que, óbvio que isso é uma ironia, mas é um discurso que diria não tem base empírica, a filosofia não lida com a realidade concreta, né? Mas ela resolveria princípios que orientam o lidar com a realidade concreta. Foi o que disse Aristóteles quando lhe perguntaram por que... O Estado. O Estado é um monstro razoavelmente lerdo em qualquer lugar do planeta. Eu posso dizer o seguinte: a questão do relacionamento entre cultura histórica e cultura escolar sai um pouco do âmbito do campo em que eu atuei, ou ainda com resquícios de durabilidade tardia, atuo. Então, eu sou gloriosamente incompetente para opinar sobre esse negócio, tirando a minha experiência na Universidade Pública Estatal Federal Brasileira. Mas eu acho que, de fato, é um problema. Mas eu penso, o campo de atuação, de pensamento no qual eu milito há mais de 40 anos. Quando eu vim para a Universidade de Brasília, em 77, trabalhar sobre teoria, história da historiografia, filosofia da história, dentro de uma perspectiva que usa como fonte o trabalho historiográfico concreto produzido por pesquisadores
com resultados em forma de livros e de artigos e de relatórios de pesquisa que podiam ser dissecados desde o ponto de vista de seus pressupostos teóricos, dos seus procedimentos metódicos, se tinha consistência lógica entre esses pressupostos, pouco importava que pressupostos fossem esses, podiam ser de um conservadorismo extremo, como podiam ser de um revolucionarismo desvairado, não fazia diferença. A ideia, todo mundo via isso como uma espécie de Spinnerei, mas o cara está voando, está absolutamente desconexo da realidade, está perdendo tempo. Hoje, teoria, metodologia, história da historiografia, preocupação com estrutura lógica, dedutibilidade, consistência, deixou de ser visto como se fosse uma espécie de desvio mental. Eu participei de encontros em que essas questões eram muito mal vistas. Conclusão que eu tirei: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes o furo é modesto, mas alguma coisa se fez. Então, é possível que um dia, mas a velha história, as propostas concorrem entre si. E há grupos que, de alguma maneira, rivalizam um com o outro para ver qual deles vai ganhar a posição hegemônica na hora de definir os princípios normativos, de definir as práticas de formação das pessoas e desses formados como eles vão atuar e, enfim, poder medir que resultados se obteve. Há alguns mitos. Um dos mitos contemporâneos mais fortes é que a ciência é absolutamente infalível. Apesar de muitos cientistas já terem reconhecido que não existe essa infalibilidade, e que só falar a palavra ciência ou científico, você introduziu uma dose de certeza e de tranquilidade que não existe. Não nesse grau de expectativa de infalibilidade. Não vale na pesquisa médica, não vale na pesquisa física, não vale na pesquisa biológica, não vale na pesquisa química, não vale na pesquisa de ciências humanas e sociais. Você tem um determinado grau de incerteza. E incorporar o grau de incerteza como uma variável independente, mas controlável, é uma maneira de você ganhar metodicamente uma vontade que você de outra forma perde porque os acontecimentos o atropelariam. Com respeito ao fato, eu dizia, então, a versão do feito, com o participo passado do verbo fazer. E existem duas outras versões do participo passado. Um é ficto, quer dizer, quando você fala do fato, por exemplo, a expressão ditadura militar brasileira, isso não é um fato, isso é uma categoria identificadora de processos complexos, que inclui uma quantidade gigantesca de fatos, minifatos, mesofatos, macrofatos, é uma coisa gigantesca. A independência do Brasil, eu quero dar a data, só falta dizer a hora. Não é um fato. Independência do Brasil, falar que a independência do Brasil é um fato no sentido simples, é muito ingênuo. Qualquer pessoa que lida com esses conceitos sabe que não é assim uma coisa tão simples. Só que o aprendizado usual faz com que as pessoas sejam induzidas a pensar que isso é assim tão simples. E vale para um bando de coisas, né? Então, você dizer que o sujeito levantou-se da cadeira, saiu da sala, o outro abriu a janela ou fechou-a, né? É absolutamente trivial. O problema é o seguinte: abriu por quê? Porque gostou, porque não gostou, porque estava quente, porque estava frio, porque estava alto, porque estava baixo, porque tinha luz demais, tinha luz de menos. Já deixou de ser um fato, passa a ser um ficto. Quer dizer, o fato elaborado por critérios analíticos que são critérios, não são chutes. É criterioso, ou seja, é primo direto da crítica. E não é filho direto da credulidade. Porque a credulidade campeia solta. Campeia solta. Até hoje em dia, jornais e rádios e televisões e páginas da internet, blogs e páginas fixas, estão criando campos nos quais eles estão discutindo falsas notícias, ou seja, boatos e blá 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 que correm, que muita gente, sem hesitação, acredita piamente. E tem muita gente que não acredita. E não acreditará pelas mais diferentes razões. Então você tem que ter critério. Ora, critério você aprende na educação, histórica ou não, para mim todas as educações acabam desembocando numa espécie de historicidade. Mas se você não os aprende e você não os pratica, cai nesses impasses. O argumento perde a força
E a força vira argumento. Só que a força não é argumento. A força é força. Eu digo, se você, eu brinco às vezes com os alunos, está com dor de cabeça, corta a cabeça. Para de ter dor. Não sei se resolve o problema, mas dor não terá mais. Então não se queixa mais, porque não tem mais cabeça, elas não poderá nem queixar-se. Então, esse é o elemento. Depois você tem o fictício, que é quando a partir de um remoto fato, acerca do qual você constrói uma versão criticamente arrumada, ficta, porque quem está escrevendo é a pessoa que está falando agora, não é o sujeito de lá. Às vezes o sujeito de lá deixou memórias, deixou crônica, deixou um diário, mas você que pegou isso e botou numa narrativa de agora. Esse agora pode ser 1890, como pode ser 2018, né? O respectivo agora do pesquisador-autor. E você tem o camarada que borda, né? Que escreve, eu diria, escreve uma novela, um romance, a partir de coisas que são manifestamente de origem factual, mas da qual só se tem a versão ficta, foi redigida e registrada e deixada em legado por quem achou que aquilo merecia ser lembrado. E mesmo quando as pessoas gravam tudo, não gravam tudo. Tem coisas que você não consegue distinguir, porque o outro falou lá do fundo da sala, aquele não disse seu nome, esse aqui não disse a que instituição pertence. Ou o pessoal acha que todo mundo conhece todo mundo, então não precisa se apresentar. A informação é falha mesmo no momento mais recente da tecnologia mais sofisticada, mais contemporânea. Não falta, está cheio de lacuna. Então, o ficto é o ficto possível. Mas ele não pode ser um ficto que seja forçosamente sinônimo de fictício. Por exemplo, o Laurentino Gomes faz ficção, ou seja, escreve romance fictício. Mas não resta a menor dúvida que se inspira num quadro que muita gente considera como sendo um quadro historiográfico factual / ficto, o que é uma expectativa equivocada. Mas o que não proíbe que o sujeito possa fazer um romance legal, que motive, quem sabe, meia dúzia de interessados a migrar do romance para a historiografia. Eu não tenho absolutamente nada contra. Acho até um bom garoto propaganda. Ele e algum outro autor desse tipo. E existem muitos por esse mundo afora que são garotos propagandas da pesquisa histórica e da historiografia, porque escrevem ficção. E escrevem boa ficção. Por isso que, veja, aproveito parênteses, quem faz história, pesquisa histórica, inclusive história usada no ambiente de educação escolar, pode ter na literatura, o que inclui a literatura periódica, jornais, revistas, magazines, conforme a época, tem mais ou menos, e tem algumas épocas que não tem nenhum, mas a literatura prosaica ou poética, ou de imprensa, são as 3, 4, 5 versões são fontes absolutamente preciosas, porque elas são um retrato dos costumes, do modo de ser, de viver, de manifestar-se. Pouco importa que o sujeito que esteja escrevendo o editorial do New York Times há 100 anos atrás não seja historiador, não me interessa. Mas é um sujeito que vive, que pensa, que escreve, que opina. Quando o camarada é muito recente, próximo de nós, você não gosta da opinião do sujeito porque você está metido na concorrência política no espaço público. E esse uso público dessas versões, às vezes, conflita com, por exemplo, escolhas que você faz quando escolhe uma bibliografia de um curso, ou quando você escolhe textos para exemplificar itens do seu programa de trabalho. Essas escolhas, quase sempre a tentação leva a ser feitas dentro do campo que coincide com o seu. Você não vai convidar o inimigo para jantar na sua sala, né? Mas deveria convidar o inimigo para jantar na sua sala, porque a obrigação é de mostrar ao público, ou seja, que o público seja criança, que o público seja o público em geral, que a história tem ângulos distintos. Eu sempre me ouviram meus alunos dizer: eu não gosto do autor tal, é por isso que nós vamos ler. Para saber por quê, eu vou lhes explicar as razões pelas quais eu não gosto de Hegel. Mas ele não pode ser ignorado porque simplesmente eu não gosto dele. Mas isso é uma atitude de critério metódico, eu diria até mesmo de uma certa isenção teórica e, sem falsa modéstia, um pouco de virtude acadêmica, que é uma da discussão muito importante hoje, a virtude epistêmica,
que é você dizer que tem o lado A e tem o lado não A. Tem verso e tem anverso e reverso. Tem tese, tem síntese, tem nova antítese e o negócio não para. E, evidentemente, dá uma trabalheira infernal, dá, sobretudo hoje, em que chove material a todo instante. Então, o uso público da história tem isso. É quase sempre a gente faz escolhas e essas escolhas vão... Lembra do desenho do funil que eu fiz? As escolhas vão afunilando. Eu uso o funil para dizer, eu tenho que restringir, não vou falar de tudo, com o mesmo grau de acuidade, de acurácia, porque não dá. Agora, daquilo que eu conheço, eu falo com refinamento. Agora, do que eu não conheço é palpite, é doxa. Tem todo o direito, só que aí saiu novamente para o campo da história, da historiografia, da história científica. Muito, existe o mito também, outro mito, o mito do lugar de fala, a autoridade do falante. Então, o ambiente sociopolítico, econômico e cultural gera hierarquias de mandarinato pós-moderno, que é a autoridade do falante. Então, às vezes, o sujeito não merece ter autoridade nenhuma, mas tem. E abre o bico, ou usa a pena, o bico da pena, né? Escreve coisas. Então, existe um apoio de autoridade socialmente constituída que acaba pesando nos processos de escolha e de fala e de apropriação. Eu próprio fiquei tão preocupado com isso na época da Constituinte que escrevi um artigo chamado Uso Político do Argumento Histórico, que me pareceu, olha, bota tempo nisso, né? A Constituição, aquele jornalzinho periódico que sai todo mês com uma emenda nova, né? Desde há 30 anos, era um momento em que todo mundo achava que a verdade ia eclodir, ia fazer uma baita catástrofe no núcleo traumático da vida política brasileira desde 1900 antigamente. Não foi bem assim. Alguma coisa foi, outra coisa não foi. Mas o abuso da citação da história, como se todo mundo fosse autoridade. Porque o papel social de certas pessoas dá-lhes uma autoridade na plataforma política muito superior ao que a gente sabe para falar. Quando um certo político recente usou frequentemente nunca antes na história desse país, para mim foi um novo exemplo, eu não escrevi sobre isso ainda, mas é um novo exemplo do uso social da autoridade instalada, que pode emitir um juízo sobre alguém que não pratica a história, mas pertence ao argumento político. Eu não vejo problema nenhum que pertence ao argumento político. O que eu vejo problema é que as pessoas deveriam estar instrumentadas para separar alhos de bugalhos e nem sempre estão. Então, aí vem o império do respeito pela autoridade sem o argumento. Então, a autoridade por ela mesma. E é um defeito filosófico clássico contra o qual se alerta desde tempos imemoriais, que é o argumento de autoridade. E o outro é o argumento ad hominem. Ou seja, por ser autoridade, por outra razão, ou mesmo por uma razão de história, não quer dizer que você mereça por ser autoridade. A autoridade que você adquiriu tem que ser porque você conhece o que está fazendo. E as pessoas têm que estar de acordo. Talvez não com a sua conclusão, mas com a sua capacidade de ser autoridade. E o argumento ad hominem. Você não discute o argumento, você tenta desarmar, desqualificar, criticar, esvaziar o falante. E não discute a fala. É outro erro clássico, mas muito comum no embate político. Não é verdade? Você ataca o indivíduo, acha ruim com a pessoa, mas o problema não é a pessoa pode ser o veículo da fala, você tem que discutir a fala. Então, isso é muito comum, pelo jeito, a advertência filosófica de mais de 2000 anos até hoje não surtiu efeito suficiente, porque continua valendo. E vale também em outras áreas. Eu ontem recebi, eu li só hoje de manhã, um e-mail de um ex-aluno meu de Brasília, que deve ter feito a qualificação segunda ou terça-feira, mandou um e-mail dizendo que na qualificação dele estavam a orientadora, o Ronaldo Weinfels e o Bruno Feitler. Ele é um medievalista. Na realidade é um medievalista tardio, ele trabalha com o começo da Idade Moderna, nos arquivos da Inquisição. Muito bem. Um cara simpático, de volta e meia ele me cumprimenta e tal, mas já veio. Aí eu continuei lendo o e-mail e ele disse, termina o e-mail dizendo, gostei muito da banca, ouvi muitas coisas interessantes, etc., e estou lhe escrevendo para transmitir os cumprimentos do professor Ronaldo Weinfels, que falou muito bem do senhor como de hábito. Aí eu vejo o Ronaldo eventualmente e tudo mais, nós não pensamos igual, né? E trabalhamos em campos diferentes, mas
um sinal do respeito da divergência sem o recurso da autoridade por ser indivíduo, mas pela consideração, pela qualidade do argumento elaborado e discutido em praça pública. Bota, como diriam alguns, bota o rosto na janela e expõe-se a debater as questões em conjunto. Eu achei, quer dizer, não estou dando o exemplo da minha vida de 50 anos atrás, de ontem para hoje, ou seja, de 29 para 30 de maio de 2018, ou seja, é perfeitamente possível, inclusive num espaço cheio de pavões, que é o campo da história, e há pavões em todas as áreas, não é? Há pavões, há tucanos, há pardais, na academia em geral. O zoológico acadêmico tem bicho para tudo quanto é raça, não é verdade? Tem gorila, tem orangotango, não é verdade? Tem pulga. Né? Então, a credulidade vale também para profissionais. E eu tenho muito receio da credulidade barata, entendeu? Porque ela transforma em fato o que é um ficto, o que é uma versão, sem acompanhar os critérios que levaram o profissional a produzir aquele resultado. Então, ele simplesmente esquece o histórico e pega o resultado, joga no mercado e não se fala mais no assunto. Ora, essa credulidade é, infelizmente, muito comum no espaço público, mas ela é contrária à elaboração de uma consciência crítica, porque ela é, no fundo, digamos assim, a consagração heróica da burrice. Porque o sujeito de ignorante se promove a burro. O ignorante é que não sabe tudo o que devia saber, mas burro não é. Mas o sujeito não quer saber. Se ele suprime da sua capacidade de produzir conhecimento controlável, vamos dizer, que seja pertinente e consistente, de tal maneira que a narrativa seja verossímil, o sujeito se autocastra nessa perspectiva, significa que o processo educacional não teve bom resultado. Eu aterrissei numa narrativa verossímil. A verossimilhança da narrativa, de alguma maneira, tem a ver com um grau mais modesto do que eu dizia de pretensão de verdade. Então, aqui nós temos uma Rimbaud, que é um filósofo da ciência, propõe uma explicação nomológica, ou seja, historicamente você explica tudo que você encontraria leis e regras das quais você poderia deduzir os eventos que ocorreram e, eventualmente, prever os eventos que ocorreriam. Obviamente, isso fez um tititi danado no metade do século XX, eu simplesmente lembro isso aqui. Mas o importante é que você tem sempre um raciocínio como se fosse um argumento dedutivo. Não é? Ocorreu alguma coisa que é o fato, suposto ou real, e esse fato A é causador do fato B. Então, se você encontrar um fato A, que seja uma comoção social que diga respeito a uma eventual carestia de alimentos e de expectativas de perda de capacidade de sobrevivência, faça uma revolução. Então, você passaria a explicar as revoluções, como busca discutir Marvin Lasky, dizendo que existem sempre 3 ou 4 circunstâncias, juntou, pode esperar, a revolução vai explodir. Obviamente não funciona assim, mas o raciocínio esperado era esse. Sempre que acontecer um conjunto de condições de carestia, de injustiça, vai ter B. Então você tem a lógica, o explanans, que é o que eu quero explicar, e o explanando, ou seja, a regra e a dúvida. Então você precisa conhecer o conjunto. A terminologia vai evoluindo de causas marginais, causas complexas. O mundo falava antigamente de forma razoavelmente simplista, causa no singular, efeito no singular. Hoje em dia já se fala que é um conjunto complexo de causas. Existem leis históricas que são consideradas como incontornáveis, isso até o século XIX, no começo do século XX, é muito comum. Como tem a lei da oferta e da procura na economia, o pessoal já tem a lei da satisfação e da insatisfação, que isso geraria, eventualmente, e sem muita hesitação, uma comoção social X que levaria, por exemplo, à derrubada da burguesia. Você encontra no pensamento de Marx dos seus seguidores. Então, os efeitos, aí você tem essa explicação, digamos, mecânica, que é calcada sobre leis da física, né, ou leis da matemática, embora a matemática seja abstrata.
Depois você tem, de Arthur Donegan, né, a implicação intencional, ou seja, que cai no campo dos indivíduos. Porque, mesmo que a condição de uma determinada classe social seja composta e falada como se a classe social operasse sozinha, em termos práticos, uma classe social é composta de gente. Se não tiver essa gente, não tem classe. Se, na situação C, das circunstâncias atuais, eu não conseguiria mexer para obter Z, porque do jeito que C se mantiver eu não consigo baixar o preço do diesel, então eu apelo a X. Né? Ou seja, X seria paralisar tudo, bloqueia a refinaria, bloqueia a estrada, bloqueia a rua, ou derruba a Bastilha, não é verdade? Ou invade o Palácio do Inverno. Então o resultado, o que o sujeito vai fazer? O motorista de caminhão vai executar X, que é bloqueio, para obter o que ele quer, que é Z, que é uma circunstância de barateamento do combustível, no momento em que o ambiente C é desfavorável. Então, esse é o mecanismo de Donegan, que diz assim, eu preciso descobrir qual é a intenção do outro. Foi durante um longo período da minha mania que se teve na história. Seria capaz de descobrir o que estava por trás da cabeça do Adonis. E que está por trás do pensamento de Dilthey quando ele fala da empatia. Eu teria uma espécie de sintonia, meio que entrou pela porta do fundo e foi descobrir o que as pessoas querem. Aí você tem a explicação narrativa. Ou seja, que aqui é o raciocínio, né? Meramente seco. E aqui você tem, não existem pessoas secas, existem pessoas reais. Então essas pessoas reais estão em situações sucessivas, que é a mistura da argumentação de Hempel com Steckmüller, que é um filósofo da ciência, Munique, que trabalhou na Universidade de Munique até o final dos anos 80. Então você tem um sujeito S que vai evoluindo de situação em situação conforme as circunstâncias o levem adiante. Né? Isso faz com que o indivíduo, no entanto, não é linear, a situação é linear, parece, mas na realidade ela muda de 1 para 2 até para N. Mas por quê? Porque há desvios, esse D aqui é de desvio no sentido que há condições políticas, econômicas, sociais que não são sempre as mesmas. Então a situação 1 inicial vira uma situação 2 alterada pela influência das variáveis que se consegue na segunda etapa, que é a situação 2. E aí depois começa a acontecer influências na situação 2 e assim vai indefinidamente. Né? Então, quando a historiografia trabalha hoje, ela trabalha mais assim. Ou seja, ela circunscreve analiticamente o conjunto de variáveis, que eu chamei de rede fatorial no meu texto. A rede fatorial é, na realidade, uma imensa rede, não é? Em que os fatores se interlaçam e eles começam a capturar as realidades pela orientação dada pelo pesquisador. Porque no fragor do presente, as circunstâncias estão todas em ebulição. Mas quando o presente virou passado, aquelas circunstâncias, por assim dizer, se cristalizaram. Embora eu só tenha acesso a elas se as fontes estiverem no mercado. Né? Aí você depois tem, então, um conjunto de 10 componentes que são extraídos do pensamento do Russell, que faz com que a gente entenda que o processo cognitivo no qual você captura os dados tem vários componentes que têm efeitos mais internos, que são os 5 da esquerda, funcionam mais para você montar o critério analítico que você trabalha, e tem componentes mais, aspas, externos do lado direito. Significa isso, internamente você tem as características da montagem da narrativa, à esquerda. A narrativa explica, ela critica, ela descreve, a ordem pode ser mudada depois, ela coloca etapas, o que vem antes, o que vem durante a periodização, e ela explanatória no sentido aqui de que a explicação acompanha a periodização e vai se ajustando à medida em que você vai incluindo novas variáveis. Então, porque você pode ter explicações que são para determinados momentos, depois você faz a explanação. Tanto que em inglês, inclusive, nós temos também as duas palavras, explication e explanation.
né? A explicação, inclusive, remonta a Nicolau de Cusa, mas eu não vou entrar nisso. Do lado direito, você tem a reparação seguinte: eu preciso de alguém que faça alguma coisa. Eu tenho que descobrir quem é o operador, e às vezes a gente pega essa informação. Você tem um monte de coisas que se deveu a gente, aspas, anônima, fecha aspas. Mas só é anônima porque eu é que não sei. A pessoa estava lá, carne e osso. Depois, então, eu preciso ver como é que acontece o resto que envolve, comparativamente. Uma das análises mais percussientes da Revolução Francesa chama a atenção para o fato de que boa parte da Revolução Francesa não é francesa, é parisiense. Substancial parte da Revolução Francesa não é francesa, é parisiense. O resto veio porque, comparativamente, começou a haver um contágio. Bom, é um exemplo. Ou seja, não tem uma Revolução Francesa enquanto os revolucionários de Paris, ajudados pelos revolucionários do Ródano, que vão de Marselha por Lyon até Paris, esmagam os bolsões de resistência na Vendéia, que é um dos maiores genocídios de guerra civil, né? Depois, crítica, ou seja, eu tenho que ver o que andaram contando os outros, porque às vezes eu não sou o único que estou escrevendo sobre o assunto. E quando você faz a revisão bibliográfica, você tem que dizer um pouco o que andou sendo dito sobre o mesmo assunto, quase sobre o mesmo assunto, você tem que ser crítico. A narrativa tem que ter um efeito didático no espaço público. Ou seja, ela tem que transmitir para o público destinatário, que não sou só eu e os meus coleguinhas, o impacto da sua capacidade explicativa. De tal maneira que a explicação no curso da redação, então, a capacidade de redigir é importante. Não basta que eu saiba, é preciso que o outro consiga ficar sabendo tanto quanto eu acho que entendi, pelo modo como eu escrevo. Razão pela qual não apenas a literatura é fonte, mas o estilo literário pode ser uma virtude do trabalho de reflexão na hora de você escrever a narrativa histórica. Across a hill, shine battle blind, keep it bound on. I see no man coming down with them on now we can skip it down right, or then we'll get it down on right, all kind of wine, my baby, yeah. Oh, my baby.